Quantas vezes nos deparamos em situações de vida que a gente fica com receio de falar não para uma outra pessoa? Vários indivíduos podem ter apresentado ao longo da sua história de vida uma grande dificuldade para saber falar não. Nesse vídeo você terá alguns elementos que facilitará a sua compreensão sobre o que você pode fazer para conseguir falar não. Um ponto importante a se considerar é com relação aos pedidos e as expectativas que as pessoas podem manifestar para conosco. Tudo vai depender do nosso contexto de vida. Pode ser de que recebamos mais pedidos explícitos ao invés de apenas tentarmos descobrir as expectativas alheias a nosso respeito. Pedido pode ser entendido como aquela comunicação clara, objetiva e direcionada para que eu faça alguma coisa direcionada a uma pessoa, uma comunidade ou a mim mesmo. E expectativa pode ser compreendido como aquela esperança de que eu faça algo com relação a alguma coisa, a alguém ou a um grupo de pessoas. Vamos contextualizar qual que é a dificuldade que nós apresentamos para falar não. Como estamos falando sobre dificuldade em dizer não, por trás dessa dificuldade existe um pano de fundo que é a obediência, seja a uma pessoa única, um grupo de pessoas e até com relação a mim mesmo. As minhas próprias metas, objetivos, coisas que eu coloco na minha própria cabeça que eu quero seguir e devo segui-las. A primeira fase é a fase infantil. Nessa fase de vida é muito comum a obediência a dois grandes grupos de pessoas, figuras de autoridade que podem envolver pais, avós, pessoas mais velhas, professores, policiais e etc. E também a etiqueta social, obedecer ao contexto, às circunstâncias nas quais a gente se insere e que a gente segue o critério de território para que a gente não soe como sendo mal educado. Como ceder o lugar a uma pessoa mais velha, como, dependendo do contexto, esperarmos uma pessoa passar primeiro, abrir a porta para alguém que está precisando de ajuda, algo nesse sentido. Esses dois contextos não tem nada de problema com eles. Isso é por enquanto para a gente entender o porquê que nós depois vamos desenvolver uma dificuldade de falar não. A segunda fase do desenvolvimento humano é a da adolescência, que pode ser caracterizada com dois aspectos principais: a fase de profunda obediência e a fase de rebeldia. E que o grande desafio dos pais se torna exatamente na mesclagem dessas oscilações que o adolescente apresenta entre obedecer e se rebelar contra aquilo que é demanda, que é pedido daquilo que vem de fora, do outro. E temos também a terceira fase. A fase adulta pode ser também caracterizada como apresentando duas características principais: a do trabalho e a do estudo. Alguns adultos eles preferem fazer outras especializações, aprofundar em alguma outra área específica e continuam perpetuando o processo do estudar. Nesse contexto existe uma obediência diferente. Ou o indivíduo obedece ou o indivíduo está fora. Se no trabalho o indivíduo não se adequar às leis presentes e às regras existentes trazidas pelo contexto empresarial, esse indivíduo pode ter problemas, ele pode inclusive ser mandado embora. Da mesma forma com relação aos estudos, se ele não apresentar os trabalhos, fazer as provas e conseguir obter certas notas, esse indivíduo provavelmente poderá ser reprovado. Consequentemente, esse contexto na vida de um adulto pode gerar o que a gente chama de o contexto de subserviência. Para que ele consiga se manter dentro desses contextos, aqui nessa fase de vida, o indivíduo ele se vê forçado a fazer tudo aquilo que é pedido. E assim, nós tendemos a desenvolver aí um padrão de dificuldade de dizer não. Esse padrão também pode estar correlacionado com as épocas anteriores de vida do indivíduo, na infância e na adolescência. Se o indivíduo tender a ser um pouco mais passivo no processo de obediência, ele vai ser um adulto mais tendencioso a falar sim para tudo. Se porventura esse indivíduo no passado foi aquele indivíduo que tinha algumas resistências, questionava um pouco mais, tentava dialogar e até mesmo questionar algumas regras existentes, provavelmente esse indivíduo pode ter mais facilidade para poder dizer não para algumas coisas. Então, dependendo do contexto da história de vida desse indivíduo, essa dificuldade de falar não pode estar presente ou ser algo menos difícil. Aqui já fica um critério para você mesmo avaliar na sua história de vida se você foi um indivíduo que falava mais facilmente sim para tudo por conta do seu contexto educacional, de ser mais obediente, ou se você era aquele indivíduo que questionava um pouco mais, que tentava entender e perguntava mais sobre as coisas
e não facilmente aceitava tanto assim o que as pessoas estavam te pedindo. Para que você aprenda a dizer não, eu quero aqui apresentar a você 2 direitos que você tem. Primeiro deles, as suas necessidades devem ser consideradas como sendo tão importantes quanto as dos demais. Afinal de contas, todos nós somos seres humanos e aquilo que é necessidade para o outro é tão importante quanto aquilo que é necessidade para você. Segundo direito é você saber dizer não sem ter que sentir-se culpado ou egoísta. O fato de você negar um pedido ou não corresponder a uma expectativa não transforma você num monstro, num crápula, numa pessoa sem personalidade ou de uma personalidade ruim. Você só está exercendo o seu direito de livre-arbítrio e de escolher se você faz algo para corresponder à necessidade do outro ou se você corresponde a uma necessidade sua, já que é uma necessidade tão importante quanto a de qualquer outra pessoa. 2 formas para que você consiga praticar o ato de dizer não. Se alguém te fizer um pedido relacionado a alguma coisa, você pode dizer da seguinte forma: nossa, fulano, eu adoraria poder te ajudar, mas eu não posso nesse momento. Pode ser numa outra ocasião? Outra maneira seria: infelizmente, fulano, eu não vou conseguir te ajudar agora. Estou passando por uma situação difícil e pode ser que no futuro eu consiga te ajudar, mas no momento agora eu não estou podendo. O fato de você falar dessas maneiras não quer dizer que a pessoa vai ficar chateada. E se ela ficar chateada, não tem problema. Você pode apontar caminhos para que ela consiga ter a necessidade dela satisfeita. Tente ajudá-la nesse ponto, mostrando que a fonte da resolução do problema dela ou do atendimento da necessidade dela não está só em você, pode estar em outras pessoas, em outros contextos, em outros lugares. E para finalizar, gostaria de deixar essa frase reflexiva, que é um princípio bíblico: devo amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Quero destacar o como. Por quê? Como quer dizer igual. Devo amar ao próximo igual eu amo a mim mesmo. Um abraço e até mais!